Vamos falar sobre imigração, né? Sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, sobre as deportações, sobre o novo presidente dos Estados Unidos, o Trump. Então, se você quer saber um pouco sobre o que está acontecendo aqui, fica nessa live, compartilha ela com pessoas que moram aqui ou que têm interesse de vir para os Estados Unidos. Nessa live eu convido o Dr. Felipe Alexandre, que é o nosso advogado de imigração aqui nos Estados Unidos. Foi o advogado que fez, né, o meu processo migratório, faz dos meus seguidores, ele representa o Imigrimeta, então é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande aqui para falar sobre imigração, e ele vai contar um pouquinho sobre o que deve ser feito, né, o imigrante que mora aqui, o que ele deve fazer se de repente aparecer o ICE ou com relação ao próprio visto dele. Então, é isso, gente. Essa live vai ser muito importante para você que quer morar nos Estados Unidos. Bom dia, tudo bem, Duda? Tudo bom? E você, doutor Tudo Felipe? ótimo. Acredito que nossa primeira live do ano, então feliz no novo ano a todos nós. Feliz 2025. É a minha primeira live aqui também, então, para todo mundo, um ótimo 2025, né? Doutor Felipe, você está falando diretamente de Nova York, é isso? Estamos em Nova York, no Big Apple. Olha só, muito bem. Então, doutor Felipe, em Nova York, quantos graus por aí? Tá muito frio? Em Fahrenheit, né? Tá nos 30. Então, assim, tá frio, mas não tá de matar ainda. Então, tá bom. Doutor Felipe, a gente vai falar, tem algumas perguntinhas que eu vou querer falar para você, mas vamos dar uma introdução. Quero aproveitar, né, que você está agora em Nova York. Eu li uma reportagem falando que o Departamento de Polícia de Nova York, ele não quer apoiar, né, as autoridades federais em ações de imigração. Porque aqui, pessoal, assim, os Estados Unidos têm 50 estados. Cada estado, ele funciona quase como um país diferente, né? Tem a lei da Constituição que abrange todos os estados, mas cada estado tem uma lei específica. Em Nova York, eles têm uma lei que policiais, eles não podem abordar civis para falar sobre imigração, que é o que o Trump quer mudar isso, né? Então, Nova York, alguns setores, alguns policiais, eles se recusaram a fazer esse papel de ir atrás de imigrantes, levando em consideração a lei local. Isso está acontecendo em várias cidades, né, doutor Felipe, dos Estados Unidos. Você chegou a ver isso? Eu li hoje essa reportagem. Sim, não, por muitos anos já Nova York, Califórnia e outros estados, eles não querem ser um braço do governo federal. Não quer dizer que eles vão impedir a ICE, que é a Polícia de Imigração, a fazer o seu trabalho. Então, a ICE pode fazer o seu trabalho, mas o que eles querem dizer é que nós não vamos entregar as pessoas para você. Por exemplo, se a gente parar alguém na rua, a gente vê que essa pessoa não tem carteira, a gente vê que essa pessoa provavelmente não tem papel, a gente vai dar uma multa para a pessoa por estar dirigindo sem carteira. E só, a gente não vai entregar para vocês. Vocês fazem as suas próprias investigações. É isso mesmo. Eles querem se basear, continuar se baseando na lei local, né? Não é que agora é uma ordem, acho que tem uma ordem do Trump falando que agora outras agências, além do ICE, poderão fazer esse papel de imigração como o ICE, né? Então, o FBI, a ATF é uma delas. Mas é importante dizer, gente, que assim, o Trump, ele fez várias ordens, né? Assim que ele entrou na presidência, várias ordens com relação à imigração. Mas agora tem que ser aprovada. Então, não é tudo que foi feito ordem, né? Porque tem muita gente muito preocupada com as ordens que foi lançada aí no ar. Mas, assim, a maior parte do Congresso, ele não é republicano. Então, precisa que o Congresso todo aceite as mudanças, mesmo porque muitas das mudanças atinge a lei constitucional. E o Trump não pode simplesmente mudar elas, né? Ele precisa que a maioria do Congresso aceite para que isso aconteça. Um exemplo desse, né, doutor Felipe, foi a ordem que ele colocou na semana passada sobre filhos de imigrantes não poder ter cidadania. Então, ele queria dizer que todos os filhos de imigrantes nascidos nos Estados Unidos a partir do dia 19 de fevereiro, essa é essa data, né?
não ia poder ter cidadania e também não ia poder trabalhar nos Estados Unidos legalmente, não ia poder ter um documento do país. Então, isso foi uma ordem que ele lançou. Aí, essa ordem caiu, né, doutor Felipe? Já Ela não caiu. Ela agora está entendeu. presa, engastalhada nas cortes, porque agora vai ter um processo de apelação. Mas a ordem inicial para segurar essa ordem foi no juiz que falou: isso aqui é claramente anticonstitucional, porque a Constituição fala que qualquer pessoa que foi naturalizada ou nascido aqui é cidadão americano, a menos que não temos jurisdição sobre essa pessoa. E quais tipos de pessoa que não temos jurisdição? São embaixadores de outros países. Sabemos que se eles cometem um crime aqui, eles não podem ser processados. Lembramos desse fato bem interessante, né? Então, com a exceção desse pessoal, se alguém está aqui nos Estados Unidos e comete um crime, temos jurisdição sobre você, é verdade? Então, temos jurisdição sobre o seu filho que nasceu aqui. Essa luta vai continuar, mas eu acredito que até a Corte Suprema que temos, que é mais conservadora, já que eles são conservadores, eles vão ler a Constituição, eles vão interpretar o texto como tal. Assim também como aquela ordem que o Trump colocou dos locais seguros, né? Como igreja, escolas, que o ICE não poderia entrar, e agora a ordem é que sim, eles podem entrar, mas eu li também recentemente que Chicago, uma das escolas de Chicago foi middle school? Não, foi elementary school. A escola não autorizou o ICE entrar, né? Porque foi uma Sim. ordem, isso ainda não é uma lei, né? Então, eles não autorizaram entrar, o ICE não entrou, e eles querem manter as escolas seguras, né? Sem ter as crianças estudando e o ICE entrando lá para falar sobre imigração. Isso, Então, como é que você vai numa é, escola? não Né? dá. Isso é terrorismo, ir para uma escola. Então, assim, o poder da ordem executiva, ele não é uma mudança legislativa, né? Então, ele dá uma mudança na lei, mas ele muda as prioridades de uma agência federal, ele muda certas maneiras de interpretar a lei e a maneira que essa agência federal vai cumprir. Então, sim, são muitas coisas que precisamos tomar cuidado, precisamos estar cientes. Por exemplo, tinha um regulamento que falava que pessoas que estavam aqui ilegal e que tinham chegado menos de 2 semanas e que estavam dentro de 100 milhas de qualquer fronteira dos Estados Unidos, inclusive fronteiras marítimas, poderiam ser deportados, desculpa, sem ter o direito de ver um juiz, a menos que eles falam: eu tenho um grande medo, como asilo, de voltar para o meu país. Agora eles expandiram isso para incluir pessoas que estão aqui não somente 2 semanas, mas 2 anos e em qualquer parte do país. Então pode ser lá em Kansas, bem no miolinho do país. Se não está aqui 2 anos, a pessoa pode ser colocado em processo de deportação acelerado. Então, isso vai ter muita disputa, vai ter muita lei, mas isso realmente está abrindo muito leque para os oficiais de imigração a irem atrás dessas pessoas. Então, sem opinião política, aquilo, porque as pessoas tiveram muitas boas razões para votar para o Trump e votaram para o Trump. Excelente. Mas com respeito a esse assunto de imigração, eu estou um pouco irritado, eu estou muito irritado, porque aquela promessa que falou que ia atrás dos criminosos, isso não é o que está acontecendo. Lógico que eles estão indo atrás também, mas esse tipo de expansão desse leque do número de pessoas que você pode ir e prender, a intenção é pegar todo mundo, qualquer pessoa que está aqui legal. E não podemos esquecer que muitas dessas pessoas nós fizemos vista grossa para a mão de obra delas e continuamos fazendo. Essas pessoas, querendo ou não, contribuem muito para a nossa economia, bilhões de imposto, inclusive bilhões de imposto para a Social Security que eles não conseguem usufruir porque eles não têm status. Alguns estados já estão se manifestando, né, em televisões, né, em mídias sociais,
falando da preocupação com os trabalhadores de fazendas, né? As pessoas que colocam a mão na massa, elas estão deixando de trabalhar com medo de ser pego. E aí eles disseram, se vocês acham que a inflação hoje nos Estados Unidos está alta, se prepare, porque vai aumentar muito mais. Não vai ter mão de obra, não vai ter quem leva a sua comida para sua mesa, né? Então eles estão muito preocupados com isso, com medo dos trabalhadores não irem trabalhar, já está acontecendo, Sim, e não ter mão de obra, né? É claro que eles falam assim, né? Quem que vai ser preso numa batida do ICE? A ideia deles, e aí isso realmente eu, né, se fosse no formato que foi falado, eu acho que é algo bem sensato. De pessoas que estão aqui, entraram ilegais, mas cometeram crimes, estão fazendo coisas erradas, foram presos, são bandidos de verdade, essas pessoas realmente têm que ser pega e deportada. Mas o que está acontecendo é que nesse processo de ir atrás dessas pessoas, muitas pessoas que não têm nada a ver com isso estão sendo levadas junto, né? Aquele, exatamente. aquele avião, doutor Felipe, que chegou no Brasil com mais de 500 brasileiros, né? Lá tem uma parte que realmente eram bandidos que fizeram coisas erradas, mas lá tá no meio um monte de pessoas que estavam aqui trabalhando, né? Tentando, né, o American Dreams, né? Exatamente, exatamente. Eu vi um ditado, caramba, eu esqueci quem falou, mas eu vi ontem no Instagram, eu gostei muito. Falou que a justiça sem misericórdia é uma justiça incompleta. Então, o governo, ele tem feito uma vista grossa já, por muitos anos, a contribuição desse pessoal. Então, lógico, vamos fazer cumprir a lei, mas com uma certa humanidade, misericórdia, porque sabemos que as pessoas estão contribuindo também. Por que não vamos focar nossos esforços em passar algo para beneficiar todos? Porque a nossa economia precisa dessas pessoas também, e pessoas que claramente cometeram grandes erros no sistema penal, lógico que tem que ser colocado em processo de remoção e julgado pelo juiz. Certo. Pessoal, quem tá entrando aí, depois assiste do comecinho a live, tá bom? Mas ela vai ficar salva aqui no meu Instagram, no Instagram do Emigre Meta, do Duda Conecta, do Dr. Alexandre, vocês vão conseguir ver a live completa. Lembrando que essa live não é pra gente se posicionar politicamente, nem eu, nem o Dr. Felipe, né? A ideia é trazer para vocês informação. Tudo que a gente tá falando aqui é o que tá acontecendo aqui nos Estados Unidos, né? A gente não tá levantando a bandeira do Trump ou não. O que está acontecendo realmente é o que a gente está passando para vocês. Mesmo porque, assim, quando a gente fala de deportação, né, doutor Felipe, o pessoal fala, mas porque na época do Trump agora vai ser muito deportado. Mas as pessoas não sabem que na época do Obama, muitas pessoas, né, acho que foi a época que mais teve pessoas deportadas no país, não é isso? Foi Então, deportada muitas pessoas, sim. muitas pessoas. Então, assim, a gente não está levantando a bandeira de nenhum dos lados, é só para vocês entenderem hoje o que está acontecendo nos Estados A Unidos. minha, Bom, a minha bandeira é de direitos humanos. é Então, isso. essa é a minha bandeira. Vou analisar o que está acontecendo e não estou gostando do que está acontecendo. Poxa vida. Então, assim, vamos lá. Agora, como advogado, né, a gente falando aqui o que está acontecendo hoje no país, mas qual que é a sua dica, doutor Felipe, para quem está hoje nos Estados Unidos e está fora de status? O que ele deve fazer assim de emergência? O que pode ajudar ele nesse caso que a gente está vendo que vai ter uma perseguição aí, né? Infelizmente. Então, imediatamente, se você já não consultou com um advogado de imigração super experiente, faça isso de imediatamente. Não vá atrás de consultoria, essas coisas, porque esse pessoal não vai saber resolver a sua situação. E por que eu falo muito experiente? Porque a pessoa que, fora de status, aí entra numa área muito complexa da lei de imigração. E a pessoa tem que analisar o que eu posso fazer. Eu sou elegível para aplicar para alguma coisa de boa fé? Se eu preciso começar isso agora, porque você tendo algo em trâmite, algo em processo, algo que já fez o protocolo, você está esperando. Se por acaso você for parado pela polícia e eles referir a informação para o ICE, etc., a ICE vai ver que você já tem um processo em trâmite e eles vão estar muito menos motivados a colocar você em processo de remoção, porque o propósito de
a ICE prender alguém, é porque as pessoas estão fora de status, eles estão violando a lei de imigração. Mas se eles estão tentando cumprir com essa lei, eles falam, bom, então vamos deixar essa pessoa em paz, porque ela já fez, ou já fez, ou vai fazer as impressões digitais, porque ela já tem um caso com uma agência federal. Vamos deixar essa pessoa resolver esse caso primeiro com a agência federal. Então é importantíssimo você dar entrada em alguma coisa. E se você está aqui completamente ilegal, vê se você encaixa nessa lei dos 2 anos. Se você está aqui mais de 2 anos, um pouco melhor, não significa que você não pode ser preso por ICE e colocado em processo de remoção. Mas pessoas que estão aqui menos de 2 anos, possivelmente, se forem presas, vai ser aquele processo mais acelerado. Então, se você tem um medo de voltar para o seu país, você tem que articular isso de uma maneira bem clara. Não somente, mas lá não tem emprego no meu país, a situação está ruim. Você realmente tem que conseguir falar detalhes muito específicos e talvez eles soltem você para você continuar aplicando para um asilo. E se você for contatado por um agente de ICE, se eles baterem na sua porta, por exemplo, você não precisa abrir a porta, a menos que eles tenham um mandato judicial assinado por um juiz, que nunca acontece. É um mandato interno, administrativo. Eles mesmos assinam o mandato e vão lá atrás da pessoa. Então você não precisa abrir a porta, mas aí vai ser um jogo de Tom and Jerry, né? O gatinho buscando o ratinho lá. Se você não abrir a porta, talvez eles vão ficar esperando algum tempo, né? Até você conseguir cuidar da sua vida. Então, são algumas medidas que as pessoas devem levar em conta. Se você está na rua, tá? Isso aqui são dicas de advogado defensor. E vier um agente de imigração começar te fazendo perguntas, você não precisa responder. Por que você está me fazendo pergunta? Porque eu tenho cara de imigrante? O que é isso? Orlando, todo mundo tem cara de imigrante, porque todo mundo é descendente de imigrante, não é? Miami, assim, você está com piada agora? Por exemplo, se eu e vier um agente de imigração começar a falar comigo e eu tô tendo daquele. Eu não vou responder, eu estou aqui fazendo compra, me deixa em paz. Né? Assim, Então, como é que você sabe que eu estou. nós não somos obrigados na hora que ele falar comigo, mostrar a documentação, nada disso. Não, não. Não, o que eu fiz para causar você acreditar que eu estou aqui ilegal? Eu tenho cara de imigrante, eu estou falando português, uma família no mercado, isso aí significa que eu estou ilegal? Não, eu não preciso dar informação nenhuma para você. Se você quiser fazer uma investigação e você realmente tem fatos para você vir e questionar, é outra coisa. Mas eu andando na rua, falando com meus amigos, com minha família, em idioma estrangeiro, isso não é fato para você vir e começar a fazer perguntas. Muito bem. Gente, ó, é importante, vou até enfatizar isso, doutor Felipe. Nesse caso, vocês terem um advogado de imigração, né? Como o doutor Felipe falou, porque só um advogado vai poder te defender se for preciso. Então, assim, tô dizendo isso porque a gente vê um monte de pessoas, né, na internet falando sobre imigração, até a gente, né, fala sobre imigração, mas baseado com um advogado que está por trás de tudo que a gente fala aqui, né? A gente tem o doutor Felipe que está aqui e sempre quando eu faço live falando de imigração, eu tenho um advogado que pode auxiliar vocês. Então, quando vocês fecharem qualquer processo imigratório, tenham certeza que tem um advogado que vai poder estar lutando com você, né? Se você está aqui nos Estados Unidos, Orlando, ou qualquer lugar dos Estados Unidos e precisa de uma ajuda com imigração ou quer mudar esse status, vocês viram que agora é preciso, né? Não é mais assim, deixa mais para frente. Não, isso tem que ser resolvido. O Dr. Felipe pode auxiliar vocês. Vocês podem mandar mensagem aqui, pode mandar mensagem no Imigrimeta, que o Dr. Felipe e a equipe dele pode analisar todo o processo de vocês para ver para onde ir, né? Porque, como a gente sempre fala, né, doutor Felipe, às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir um visto de imigração, que o meu currículo não serve, o que eu vou fazer? E, de repente, tem alguma coisa na sua história que pode te auxiliar a ficar nos Estados Unidos. Eu sou um exemplo disso e sou um case do Dr. Felipe há 9 anos atrás. Eu nunca achei que o meu currículo tivesse alguma coisa de diferencial para poder estar nos Estados Unidos. E hoje eu estou aqui com a minha família, eu tenho um green card. Esse ano agora a gente dá entrada na cidadania. Então, assim, tudo porque o Dr. Felipe analisou e falou assim, peraí,
você consegue, né? Então, é isso, gente. Eu quero muito, assim, que o que eu vivo hoje, que é a paz de estar aqui, acho que não tem preço isso, né? Você tá em paz, você poder voltar para o Brasil e vir e ir sem problema nenhum. Eu quero muito que vocês que estão aqui, ou que têm esse desejo, possa viver aqui nessa forma, em paz. Então, se é o seu caso, pode mandar mensagem aqui. A equipe do Dr. Felipe vai responder vocês. No final dessa live, eu vou fazer um stories com uma caixinha de perguntas. Lá você pode pôr seu nome, seu contato, e a equipe entra em contato com vocês para entender como e pode ser ajudado, né, doutor Felipe? E não ficar com esse medo de estar nos Estados Unidos. Não, medo vai paralisar vocês, não vamos nos entregar para o medo. Existe uma urgência, então vamos resolver, vamos colocar vamos transformar o medo em ação positiva para nós e nossas famílias. Isso. E, doutor Felipe, já ainda então com relação ao que a gente está falando, né? Em que momento o advogado ele pode intervir na prisão de um imigrante? Em que momento? E é você que intervir nisso ou eu tenho que ter um outro advogado para me auxiliar? Ou é o advogado de imigração mesmo que vai estar lá comigo o tempo todo? Não, você precisa contratar um advogado de imigração que sabe representar você nessa situação. Então, desde o momento que a pessoa for presa, o advogado já pode estar entrando em contato com as agências, pedir para soltar a pessoa com uma fiança, apresentando os fatos e as circunstâncias específicas da pessoa. E pode ser que a imigração solte a pessoa para a pessoa continuar respondendo, ou até um juiz de imigração vai soltar a pessoa. Então, é muito importante ter um advogado desde o começo. Muitas vezes eles podem levar Imigração, hein, pessoal? de imigração, porque um criminalista não vai conseguir resolver isso para vocês. É o doutor Felipe, ele que vai estar lá do seu lado. O nosso time está aqui para lutar para vocês. E somos imigrantes também, né? Então, assim, essa coisa realmente mexe muito com o coração. E quais os direitos de quem está sendo levado, né? Então, assim, o que eles podem fazer comigo e o que eu, assim, não deixo porque é meu direito. Olha, gente, se acontecer isso, e eu sei que esse tipo de conselho pode até sentir um pouco como anarquia, como antigoverno, etc. Mas, meu amigo, a sua vida está em risco agora. Você foi preso, então agora você tem que ser um pouco constitucional. Assim, como é que você foi preso, né? Eles viram algum documento seu, né? Ou te pararam na rua. Você não tem que responder nada para eles. Assim, se eles escolheram prender você, é eles que vão pegar toda a informação. Você se recusa a fazer tudo, documenta que você recusou a fazer tudo. Eles vão indo fazendo o que eles vão fazendo. Mas não entregue mais informação, não assina nada. Eu falei, eu não vou assinar nada até eu conseguir mostrar tudo isso para o meu advogado. E pronto. Assim, e isso, felizmente ou infelizmente, isso funciona. Porque se você não entregar certas informações, muitas vezes eles não têm o que usar para continuar com o seu processo de remoção. E eles ficam muito frustrados. Tá? Mas é isso. Então, muito do que eles vão usar contra você é a pessoa mesmo que entregou no momento do pânico. Deixa eu ser bonzinho aqui, talvez ele me solta. E às vezes tem uns caras assim, eles passam a lábia na pessoa, ó, se você me ajudar, eu te ajudo. Que nada, eles são... Bom, infelizmente, em todo tipo de trabalho tem pessoas boas e pessoas né, com mais intenções. E infelizmente, pessoas que prendem imigrantes e querem pegar certas provas contra esses imigrantes, eles usam certas táticas. Infelizmente, pessoal, eles falam, não, só assina aqui e vai estar tudo certo. Cara, eles vão te enganar. Infelizmente, assim, eu não comecei a fazer isso ontem. Então, se você se encontra nessa situação, seja respeitoso. Não, com todo respeito, mas assim, eu protegendo meu direito, não vou responder, não vou assinar, eu quero contratar meu advogado e pronto. Muito bem. Doutor Felipe, essas pessoas que estão sendo buscadas pelo ICE, né? O ICE vai porque essas pessoas são denunciadas ou porque já existe uma lista de pessoas que eles têm que ir atrás? Bom, tem uma lista de várias coisas. Tem uma lista
de imigrante com recorde criminal. E deixa eu falar uma coisa: imigrante com recorde criminal também inclui imigrante com green card. Sabia você que você pode perder o seu green card por delitos que às vezes não são tão sérios, ok? Então, até portador de green card pode perder seu green card. Então, eles têm uma certa lista em acesso com a polícia local. Tem a lista de pessoas que têm uma ordem de deportação, mas que não saíram do país. Por qualquer razão. Ou a pessoa teve uma audiência da corte e não recebeu o aviso, não foi, e já recebeu uma ordem de deportação. Ou a pessoa foi na audiência, mas o juiz não acreditou na pessoa ou não acreditou que as provas eram suficientes, que o argumento encaixava na lei e deu uma ordem de deportação para essa pessoa. Então, essas listas eles têm e estão indo atrás dessas pessoas baseado na lista. Mas esse leque que estão abrindo, eles estão abrindo para eles e começar a fazer perguntas. Já estamos ouvindo falar que eles estão indo em certos negócios nas comunidades e isso perturba muito a gente. Então, tem essa lista, né? Mas baseado nisso, vamos supor que eles estão indo buscar um imigrante que tem um recorde criminal. E entram na casa desse imigrante, mas lá eles estão tendo um churrasco, ok? Estão fazendo um Um churrasquinho. monte de imigrante. Um monte de imigrante. E ninguém mais lá tem um recorde criminal. Só esse cara que 5 anos atrás fez uma besteira. Eles podem levar todo mundo. Isso chama collateral, uma detenção colateral. Não tem nada collateral nisso, é sua vida. Poxa. E, e se a pessoa foi pega sem a família, sem os filhos, né? Então, na teoria, sim, ele foi pego, tem que todo mundo ser deportado. Só que naquele momento, só a pessoa estava lá e ela foi pega. O que acontece com a família dessa pessoa? Essa família não foi pega, muitas vezes eles não vão falar, ok, me fala onde está sua família, eu vou pegar eles também. Então, não fala, ok? E aí a família vai ficar fora, né? E essa pessoa que foi presa tentando responder o processo. E muitas vezes tem cidadão americano envolvido, crianças, então, né? Muitas vezes tem que ter uma conversa difícil que é a mesma coisa de um testamento, que é uma conversa difícil, que um dia pode acontecer, eventualmente vai acontecer. Nesse caso, esperamos que não vai acontecer, mas se aconteça, com quem eu vou deixar meus filhos, por exemplo? Eu tenho um plano, né, algum amigo da igreja, até a gente Para não ver, conseguir né? responder esse processo. E, Felipe, me fala uma coisa. Para quem, por exemplo, o que você sugere, né? Quem vai num processo de asilo, você acha que é bom andar com o recibo do asilo, também com alguma prova que mostre que a pessoa está nos Estados Unidos há mais de 2 anos? Você acha que é importante isso? A pessoa já Importantíssimo. está agora andando o tempo todo com isso. Importantíssimo. Então, primeiro, a prova dos 2 anos, tá? O que prova que eu estou aqui 2 anos? Por exemplo, imposto de renda, né? Se você não tem documento nenhum, né? Só a primeira página do imposto de renda, de alguns anos, já mostra que você está aqui 2 anos, e pode ser recorde médico ou qualquer coisinha. E segundo, com certeza, você tem que andar hoje com recibo, e pode até ser no seu celular, tá, hoje em dia, mas algum recibo confirmando que eu tenho algum caso pendente. Então, o asilo, você recebe um recibo do asilo, vários documentos, quando você for fazer a impressão digital. Qualquer um desses documentos tem a sua data de prioridade, significa a data que a imigração recebeu o seu pedido. Então, qualquer um desses documentos vai comprovar que você está aqui legalmente. E lógico que se você tem asilo e faz um tempo já, provavelmente você já recebeu o seu permisso de trabalho. Isso também é uma grande prova que você tem um processo pendente. Então, assim, quem está aqui legal hoje, a única saída hoje seria da entrada num asilo, seria isso. Se realmente tiver um fundamento esse asilo. É uma maneira, não necessariamente, né? Tem outras coisas, outras situações que temos visto. Por exemplo, você pode... temos pessoas que são casadas com um cidadão americano, mas eles entraram pela fronteira. Então, é um processo um pouco mais complexo que tem que fazer, mas as pessoas podem qualificar. Se eu estou aqui ilegal
E eu tenho meus pais, eu não sou casado com um cidadão americano, mas meus pais têm green card ou são cidadão americano. Eu posso fazer também um waiver, eu posso fazer um perdão. Isso demora vários anos, mas eu posso já começar a dar entrada em Mas algumas está num coisas. processo, né? Tem que estar dentro de algum processo. Dentro de algum processo, correto. Se eu fui vítima de um crime, porque qualquer crime e qualquer tempo, não importa o tempo que passou, eu posso qualificar para o New Visa. Se eu fui vítima de maltrato, de discriminação no trabalho, né? Onde eu trabalhava, eu sofri muita discriminação, ameaça, porque eu era migrante, não me pagou por essas coisas. Uma opção muito interessante é o T-Visa. É o visto de tráfico humano. Então, muitas pessoas assim, nunca imaginam que esse visto pode ser usado por certos abusos no trabalho e que durou um certo tempo e foi uma certa intensidade. Então, essas pessoas podem qualificar para isso também. Muito bem. Felipe, tem um seguidor aqui que ele tá falando que ele tá com visto de turista, entrou com visto de turista, tá fora de status, mas ele deu entrada no asilo. A entrevista dele é no dia 28. Ele tem que se preocupar? Eu vou deletar essa mensagem, tá? Só pra gente não. Uhum. Você tem que se preocupar. Eu me preocuparia em preparar muito bem para essa entrevista. Então, eu acho que a preocupação seria essa. Eu vou conseguir responder bem as perguntas dos oficiais. Eu dei documento suficiente para ajudar ele a tomar uma decisão. Eu tenho provas no meu caso. E muitas vezes provas são cartas, provas são artigos, né? Normalmente não vai ter aquela prova, uau, mas a prova de maneira acumulada, isso vai conseguir convencer o oficial. Tem um advogado nesse caso? Se não, eu contrataria um advogado para te ajudar para a entrevista e para também você. O advogado pode analisar o que foi submetido, que documentos você já entregou, porque mesmo se o oficial, você chega lá e o oficial olha nos seus olhos, ele acredita na história que você está contando, se não tem os documentos que ele precisa, ele não consegue te aprovar. Então, eu faria isso. Eu prepare muito bem para essa entrevista para te dar a melhor chance de conseguir passar isso e não ir para a corte de imigração. Gente, assim, não vai numa entrevista dessa sem o advogado de imigração, não vai. Porque, assim, eu fui na minha entrevista, que era uma entrevista, eu dei entrada no EB3, é um visto de trabalho. Eu tinha, de fato, né, eu fui contratada por uma empresa americana, eu já tinha 1 ano de trabalho nessa empresa, recebendo tudo certinho, pagando todos os impostos, eu tinha tudo certo, e fui na entrevista sem advogado, achando que, tá tudo bem, eu fiz tudo certo, não tenho porquê. E assim, foi a pior experiência que eu tive nos Estados Unidos. Lógico, depende muito do agente. Eu Sim, peguei uma agente muito ruim, que assim, acho que ela me olhou e falou assim. Não gostei dela e não quero ela no meu país. Acho que foi isso. E mesmo eu, com tudo certo, ela fez assim, a minha entrevista ser um inferno, gente. Então, eu imagino uma entrevista para para um visto como esse, né? o Pro asilo. asilo. Como Claro. deve ser difícil, como eles vão querer assim entender de verdade se você tá aqui por conta, né, de alguma coisa que te aconteceu lá. Então assim, não vá sem advogado de imigração e advogado de imigração, porque eu já vi muita gente falando assim: "Ah, eu falo inglês, consegui com você", ou eu tenho alguma certa experiência em imigração, não sou advogado, mas tenho experiência. Gente, não faz isso. Vai com alguém que possa ir com você depois na frente do juiz te defender. Senão, tudo investimento, porque não é barato essas coisas, né? Todo o dinheiro que você Claro. investiu, o tempo, a sua família, pode, assim, ir por água abaixo, porque você não tem alguém para te defender, que saiba o que está fazendo, né? Exatamente. Felipe, eu acho que também a intenção dele aqui na questão de devo me preocupar é se ele for pagado pelo ICE. Então ele já tem agenda, já está agendado a data, né, Uhum. dele. Ele tem que ficar preocupado ou assim, a hora que o ICE vê que ele já tem a entrevista agendada, tá tudo certo. Olha, a motivação do ICE aprender essa pessoa é muito baixa, porque a pessoa já tem uma entrevista. Então vamos ver o que acontece nessa entrevista. E se ele passar, ele ganhou status. Então por que eu vou prender essa pessoa? Né? Eles estão preocupados em prender pessoas que não têm absolutamente nada, não têm direito nenhum a estar aqui no país. Não é isso.
Então é isso, gente. O que a gente pode tirar assim dessa live hoje e que é importantíssimo, a gente sempre fala aqui, mas é importante, né? Hoje mais do que nunca, é não ficar no limbo, né? É, Ah, eu vou deixar acontecer. Não, agora é um momento assim decisivo. Você vai querer ficar aqui, é o país que você quer ficar, então vamos achar um jeito para que você fique legalmente aqui, porque, gente, imagina uma vida onde você tem que ficar assim com medo de sair para um churrasco com o vizinho, porque se acontecer alguma coisa, você pode ser deportado da noite pro dia. Não dá para viver assim. A exato. gente está aqui, né, para trazer informação, mas a equipe do Felipe tá para te ajudar nisso, a identificar como você sair disso. Então, olha, vou deixar aqui, vocês podem mandar mensagem para mim, para o Imigrimeta, para o Dr. Felipe, a gente vai deixar uma caixinha nos stories para você colocar seus dados, né? Nome, e-mail, telefone, para que a equipe do Dr. Felipe entre em contato com vocês, mas não deixa. Agora não é o momento de se arriscar. Tem que resolver isso, né? Com certeza, né? Tudo agora é luta e tomar ação. É. E, gente, uma coisa assim que, né, doutor Felipe, eu acho que é, é uma coisa do país, já que assim, eles são a ideia, aqui nos Estados Unidos não tem meio termo, né, Felipe? Ou é sim ou é não. Então, Uhum. desde quando eu mudei para cá, não é como no Brasil que a gente sempre dá um jeito para dar certo, sempre tem um jeitinho. Aqui não tem isso. Ou é sim ou não. E esse governo está sendo assim. Ou você pode estar aqui, pode trabalhar aqui, ou você não está aqui. É isso. Não Hum. tem meio termo para eles. Então, assim, quanto mais certo a gente estiver aqui, quanto mais certo a gente conseguir fazer as coisas, né? Mais tranquilo a gente vai estar. Então é isso, não é um país de meio termo, né? E É, agora, com esse novo presidente, a gente viu que isso vai ser muito mais rígido. levado a É. sério, Hum. rígido. Aí, Divânia, para quem trabalha com animais em um rancho, meu filho entrou no país legal, com todos os documentos em ordem. Tem um ano que ele. Faz um ano que. Não, se ele tá com todos os documentos em ordem, tá tudo bem, né, Felipe? Isso é para quem não tá documentado. É, não está documentado ou ele entrou para trabalhar nesse rancho? Ele está com os documentos para trabalhar ou ele entrou como turista e agora está trabalhando? Aí, de novo, aí pessoas que não estão aptas ou autorizadas para trabalhar também correm um certo risco se eles entrarem em uma certa fazenda lá e querer ver se as pessoas têm autorização de trabalho. Né? E é isso que está acontecendo, né, em alguns estados. As pessoas não querem correr o risco, então eles não estão indo trabalhar. E aí não tá tendo mão de obra, né? Então aí a possibilidade é que a inflação aqui suba muito, porque não tem quem trabalhar, quem fazer a máquina girar, né? Teve um documentário, foi o mesmo cara que fez aquele documentário do McDonald's, que ele comeu comida do McDonald's um mês, né? Super Size Me. Ele fez um documentário sobre isso, sobre imigrantes. Ele foi, acho que em fazendas de laranja na Flórida, e ele conversou com os donos e falou: mas por que vocês não contratam americano? Ele fala: ou eles não aplicam, e os poucos que aplicaram não duraram nem metade de um dia. Né? Porque os trabalhadores eles recebem segundo os baldes que eles conseguem encher. E não é, quando eu penso em balde, eu penso numa coisa que eu carrego assim, fácil com uma mão. É um balde enorme, assim, não consegue nem mostrar a dimensão. Eles falam, eles não duram. Então, é um assunto complexo. A gente precisa ter uma solução que faz sentido tanto de maneira humanitária e também para a economia, porque você querer expulsar esse pessoal, já que criamos uma dependência nessa mão de obra, também não faz sentido. Exatamente. É isso, dependência, né? Eles têm dependência da mão de obra de imigrante. Eu tenho um Exatamente. amigo americano que ele fala assim, eu não sei como o brasileiro, o hispano, né, os imigrantes que vêm aqui, fica embaixo desse sol, eu nunca faria isso. E assim, não faz mesmo, eles não vão, né? É, Não é o tipo de trabalho que americano se propõe a fazer. é. Doutor Felipe, a Ivanilda, ela quer saber, para quem tem visto de turista, tem alguma alteração? O Trump fez alguma ordem restringindo alguma coisa com relação ao turismo? Não, de novo, então temos que tomar cuidado, aqui estamos cumprindo com as condições do visto. Então, Hum, eu estou aqui como turista, estou aqui como turista. Eu quero estudar, eu faço transferência para um status de estudante. Agora, se você
quer dar entrada no status migratório, é outra coisa. Ou você faz isso já, ou você transfere para um outro estado para te dar mais tempo de resolver sua vida aqui, mas fazendo tudo de maneira legal. Nunca fica aqui, se você conseguir evitar isso, você está assistindo a live, você está aqui com status, vamos manter o seu status, não necessariamente como turista, mas qualquer status para te dar tempo de resolver a sua situação. E as pessoas que estão aqui com status, se for parado, estou aqui com o meu B1, B2, estou aqui estudando, pronto, fim da história. É isso. A família Freitas, olá! Eles sempre estão aqui com a gente na live. Como saber realmente o advogado de imigração, se o advogado de imigração é bom? Aonde podemos fazer essa consulta? Não existe um lugar para você fazer uma consulta. O que você tem que ver assim, qual é o histórico desse advogado? Eu falo do Dr. Felipe porque eu fiz o visto com ele, a minha família, meus amigos, os seguidores, né, têm feito o visto com o Dr. Felipe há 9 anos. Então, eu acho que a melhor forma de consultar é essa, ver o fruto que esse advogado deu durante todo esse período, né? Então, eu indico o Dr. Felipe porque ele é o meu advogado de imigração e da minha família, dos meus amigos. Então, não existe um lugar onde você vai, né? Tem que pesquisar, assim, saber. Eu vou dar umas dicas para o pessoal. Entendi. Então, eu acho que essa é uma maneira excelente. O pessoal que está assistindo aqui adora, aprecia a Duda e confia em você, na sua história. Então, sabe que né, estamos aqui juntos. Então, é uma referência, é algo para considerar. E para quem gosta de pesquisar, né, eu vou dar duas dicas para quem gosta de pesquisar. Primeiro, tem um site que chama Avo, AVVO. AVO é um site de avaliação de advogados. É perfeita? Não, claro que não é perfeita. Mas eles dão uma pontuação para o advogado que chega até a pontuação, a nota 10. E os advogados que têm nota 10 são poucos. Então, de novo, não é perfeito. Mas aí, se você está comparando, você vê, ok, eu estou comparando 3 advogados. Um é nota 6, um é nota 7,5, um é nota 10. Você precisa perguntar o porquê disso, né? E segundo, o seu advogado está no que chama Super Lawyers. Super Lawyers é outra organização muito conceituada de avaliação de advogados e nenhuma dessas organizações o advogado pode ir lá pagar para entrar. Ele é um convite baseado em pesquisas sobre a sua carreira. Então, Super Lawyers é uma porcentagem muito pequena de advogados que foi avaliado, escolhidos para estar Nesse grupo, né? Nesse grupo, perfeito. Então, é isso. Então, AVO, qual é a nota do advogado, e o advogado está ou não no Super Lawyers. Se a nota não for perfeita no AVO e não está no Super Lawyers, não quer dizer que é ruim, mas quer dizer que talvez não tenha tanta experiência. E nós temos a nota 10 e nós estamos no Super Lawyers. Que legal, doutor Felipe, você falar isso, porque assim, eu também não sabia. É uma forma de você, né, testificar realmente se o advogado que você está conversando está lá dentro e é uma segurança que você tem, né? Muito bem, muito bem. Bom, gente, provavelmente nas próximas semanas a gente vai ter algumas atualizações, porque agora tá assim, cada dia é uma coisa nova, cada hora é uma novidade aqui com relação à imigração, com relação ao Trump. Então a gente vai estar, quando tiver algo assim, né, para ser falado, eu e o Felipe a gente faz live para falar com vocês, mas também a gente vai colocando informações dentro do Instagram do Imigrimeta, da Duda, do Dr. Alexandre. A gente vai sempre colocando para vocês irem acompanhando e, de fato, entender o que está acontecendo aqui. Gi, gostaria de uma consulta com o Dr. Felipe, como eu faço? Eu vou colocar nos meus stories uma caixinha de pergunta agora. A gente vai encerrar a live, eu vou colocar lá. Você pode colocar seu nome, seu e-mail, seu telefone e eu passo para a equipe do Dr. Felipe entrar em contato com vocês. Tá bom? Duda, Você deixa já tem eu... em qual região? Desculpa, doutor Felipe. Em Não, toda, né? Todos os Estados Unidos, Brasil, onde você tiver, sim. eles atendem. Pode falar. Deixa eu deixar com um tom mais positivo. Então, eu sei que a gente conversou sobre certas coisas, certos cumprimentos da lei por agência federal, etc. E para pessoas que têm o sonho de estar aqui, de desenvolver a sua carreira, eu estou me sentindo bem positivo e animado
por esse tipo de processo de pessoas. Vai ser um pouco mais fiscalizado? Possivelmente. Mas eu estou gostando muito do que o Elon Musk está fazendo para certos segmentos de imigrantes. Espero que isso consiga ser sentido por todos. Ele está empurrando muito, por exemplo, lutando pelo direito do H1B. H1B é um visto de trabalho que as cotas são pouquíssimas comparado realmente a demanda das empresas americanas. E o Elon, ele está supervisionando o departamento criado por Trump de eficiência do governo, eficiência governamental. Então, eu acho sensacional que um imigrante que veio aqui com H1B e agora se naturalizou como cidadão americano, ele é um dos conselheiros mais apreciados pelo Trump e uma das pessoas mais respeitadas do mundo, e ele está lá lutando para esse direito, tanto para as pessoas virem para cá com esse visto de trabalho, que ele reconhece a contribuição desses imigrantes nesse segmento, e também para as pessoas conseguirem crescer e expandir a sua área aqui. Ele já reconheceu que o sistema migratório pode ser mais eficiente. Então, eu acho que ele empurrando isso, e vimos o Trump, depois que esse discurso gerado pelo Elon Musk, até uma certa contenção dentro do Partido Republicano, até o Trump falou, não, eu apoio esse visto, apoio a imigração legal, precisamos de pessoas qualificadas, queremos que elas estejam aqui nesse país. Então, não deixamos esses assuntos te desanimar, precisamos só ter cuidado, que estamos tudo dentro da lei, mas eu acho que vai ser um momento muito interessante para pessoas que querem entrar aqui baseado no seu currículo, nas suas qualificações profissionais. Precisamos de vocês. E uma coisa também que o Trump falou que eu gostei bastante é sobre a ordem de quem vem fazer faculdade, né? Ele disse que quem está aqui fazendo faculdade, as pessoas às vezes vêm para cá, faz a faculdade e aí ela não tem um visto de trabalho, não tem um green card, ela tem que voltar para o país dela. E ele falou assim, não, eu quero essas pessoas que vieram para cá, que aprenderam, que estão se dedicando, eu quero essa mão de obra. Então, o que eu vejo muito assim, tem vários lados, né, dessa parte de imigração, mas o que eu vejo é que ele quer pessoas qualificadas aqui. A gente sempre falou sobre isso, né? Os Estados Unidos não é que ele não quer o imigrante, ele quer um imigrante qualificado que pague suas contas, né? Que pague tudo certinho, os impostos certinho, que esteja aqui de uma forma legal. Então, essa parte dele colocar essa possibilidade de estudantes, de pessoas que fazem faculdade aqui, ter essa facilidade maior de se legalizar no país, é uma coisa é um passo muito à frente, né? Isso é muito bom. Muito positivo. Né? E estamos vendo um outro discurso que não vimos da primeira vez. Então, assim, eu agradeço, né, a Elon Musk, e eu acho que o Trump ele aprendeu algumas lições da primeira vez, certas coisas que não funcionam, precisamos ser lógicos, né? Então, estamos pensando no país, pensando na economia, tudo isso faz sentido. Faz sentido. Danner Killer. Você acompanha há muitos anos já, desde o começo dos seus vídeos no YouTube. Seu conteúdo é o mais útil. Ai, que legal, obrigada. Da Maravilha. internet. Parabéns por trazer o Dr. Felipe aqui. Muito conhecimento útil. Obrigada, que bom que vocês estão Que ótimo. gostando. Estamos juntos há muitos anos, né, Duda? Para ser exata, 8 anos e meio. Meu Uau, Deus, uau. a gente tem que comemorar, né? Fazer uma festa de 9 anos. Com certeza, com Faz certeza. tempo, faz muito tempo. Que bacana. Gente, então, assim, como eu falei, né? A gente conhece as pessoas com o tempo que a gente tá junto, né? E eu tô com o Dr. Felipe há muitos anos, assim. Meus seguidores, né? Acho que todos hoje que moram aqui, inclusive quando a gente foi fazer o evento de lançamento do Imigrimeta, que hoje o Imigrimeta ele é um portal de informação de imigração, né? E a gente tem o Dr. Felipe como nossa base das informações que são publicadas. Então, é só para que os brasileiros, quando procuram alguma informação, tenham um portal de informação. E quando a gente foi fazer o lançamento desse portal, foi uma seguidora que fez o visto com o Dr. Felipe, e ela foi falar lá, né? Foi bem bonito, né? Ela Bacana. falando assim, o quanto Muito a bonito. gente fez parte de todo o processo dela, como foi tranquilo todo o processo de imigração com a equipe do Dr. Felipe. Então, isso vai trazendo mais tranquilidade para a gente e alegria, né, de saber que isso é Com possível. certeza.
muito gostoso. Bom, pessoal, essa live vai ficar salva. Tem bastante informação aqui do que está acontecendo hoje com imigrante nos Estados Unidos, a partir do momento que o Trump virou presidente dos Estados Unidos. Então, compartilham essa live com outras pessoas que vocês conhecem, que querem morar nos Estados Unidos, que moram aqui, porque às vezes a pessoa fica muito em pânico e não consegue ver além do que está acontecendo. Há possibilidades, não é assim, ah, meu Deus, e agora eu vou ser deportado, o que eu faço? Não, existe saídas, né? Então, mandem essa live, que eu acho que vai ser uma live que vai tranquilizar e ajudar muitas pessoas a tomar uma decisão do que agora é preciso ser feito. Certo, doutor Felipe? Certíssimo. Continue lutando para os seus sonhos. Amém. Estaremos aqui, então, para ajudar vocês com informação. Traga novidades de Nova York para a gente, doutor Felipe. Sem falta. Tchau, gente. Tá? Vai ficar salva essa live, tá? Obrigada, Ótimo doutor fim de Felipe. semana. Obrigado, Duda. Um abraço para você e a família, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.